E o líder da bancada mato-grossense na Câmara e atual presidente do Partido Progressista, o deputado federal Neri Geller, não confirma a candidatura ao Senado, mas tem participado das discussões junto ao ex-senador Blairo Magem, do PP, e ex-deputado federal Nilson Leitão, do PSDB. E é com o deputado federal Neri Geller que nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde ao telespectador. Deputado, por falar no ex-ministro Blairo Magem, o senhor teve um encontro com ele recentemente. Me parece que um almoço. E Blairo Magem teria ficado irritado uns dias atrás, quando teve uma reunião dos irmãos Jaime e Júlio Campos, com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o deputado Neri Geller, e aí alguém teria dito lá nessa reunião o seguinte: olha, nós temos que encontrar um candidato para enfrentar os tubarões. E aí Blairo Magem queria saber o seguinte: espera aí, quem são os tubarões? E aí, deu para resolver aí esse mal-entendido Lúcio, com Blairo Magem? Primeiro, dizer a satisfação de estar aqui conversando, inclusive, sobre política e desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Me orgulho muito de ser coordenador da bancada. A nossa bancada é a bancada mais coesa do Brasil, é uma das que mais conseguiu liberar recursos e uma das primeiras a conseguir ajudar o seu estado pelo país afora. Vou dar um exemplo na área da saúde. Nós conseguimos ajudar o estado de Mato Grosso. Com relação à questão da política, eu sou presidente do partido e, portanto, eu tenho legitimidade para conversar com todos. E aí, Blairo Magem foi conversar com o senhor porque ele também é do mesmo partido. Não, Lúcio. O Blairo Magem e eu temos uma relação que todo mundo sabe, é de anos, e é de confiança mútua. Blairo é um grande líder e se ele decidir ser candidato hoje, ele seria o nosso candidato a senador, se tivesse essa mas posição. Publicamente ele se manifestou, que não gostou daquela expressão de tubarões. Queria saber quem eram os tubarões. Mas aí essa questão dos tubarões, isso aí tem que ser bem explicado e não tem nenhuma dificuldade. Eu defendo muito a produção porque ela gera emprego, ela gera renda, a agroindustrialização está acontecendo, o PIB do estado de Mato Grosso está crescendo muito em função da produção. Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos avançar agora e não segregar. Agora, eu almocei com o Blairo, conversei com o Blairo agora de manhã, converso com ele quase todo dia, assim como eu converso com o Jaime Campos. Tenho um carinho especial, um respeito pelo senador Jaime Campos e acho muito que a eleição passa pela capital do estado e por Várzea Grande. Então, política tem que conversar mesmo. O Blairo, não foi só o Blairo que falou. O movimento todo foi lá em Camboriú quando fizeram 11 para Margarete, que é do meu partido também, que tem legitimidade de ser candidato também. Então, essa conversa de ter tido arranhado a nossa relação de amizade e de respeito mútuo, essa conversa fiada, não houve, pode pedir isso para o Blairo e com certeza a posição que ele pode ter com relação a barrões e tubarões, ele querer uma explicação, eu acho que isso é legítimo, mas isso não saiu da reunião que nós fizemos. Ao menos da reunião lá, o senador Jaime Campos, o senador Júlio Campos e o prefeito Emanuel Pinheiro e também o Manuelzinho, inclusive enalteceram muito a liderança do Blairo Magem naquela reunião que nós fizemos. Agora, deputado, o senhor falou aí um pouco da bancada, do trabalho que é feito pela bancada lá em Brasília, mas e o FEX, deputado? A bancada não pode ajudar a cobrar o FEX? O governo federal prometeu que ia pagar os 2 FEX atrasados a Mato Grosso, e aí? Até agora nada. Nayara, não, esse é um assunto também que eu falo com muita tranquilidade. Nós participamos dos principais temas nacionais, reforma da Previdência, estruturação da malha paulista, que vai acabar beneficiando muito o estado de Mato Grosso. Lá na reforma da Previdência foi feita, uma das promessas foi lá, né? Olha, vamos votar a reforma da Previdência que liberamos o FEX, não foi isso? Tem um acordo feito, se deixar concluir, eu vou conseguir explicar. Não, eu só estou tentando complementar, deputado. Não, mas fica à vontade, eu acho que tem que falar mesmo. Tem sim, e a imprensa de Mato Grosso acompanhou, foi liderado pela coordenação da bancada do estado de Mato Grosso, uma reunião grande, onde tivemos um café da manhã e tratamos de vários assuntos, liberação de recursos na saúde, liberação inclusive da renegociação das dívidas do estado de Mato Grosso, que é um grande avanço que nós tivemos, e teve a participação do governador Mauro Mendes e teve o compromisso sim do ministro e do presidente da República, para todos nós, para a bancada e nós estamos cobrando isso. Realmente esse recurso deveria ter vindo há 2 anos atrás, não veio. Agora, Lúcio,
tem algumas coisas que muitas vezes a própria imprensa cobra muito que até precisa vir o recurso, mas o recurso vem da onde? Então nós precisamos fazer a reforma do Estado brasileiro, não tem dinheiro hoje. Então a intenção do presidente Bolsonaro é repassar e o compromisso foi feito, infelizmente não foi cumprido. E esse compromisso nós vamos atrás. Agora o que nós estamos fazendo de forma prática? Isso que eu coloquei, o compromisso era em cima do da reforma da Previdência, não o compromisso foi na votação onerosa, que viria o recurso do repasse da sessão onerosa e viria também do FEX. Da sessão onerosa veio o recurso, que foi um recurso bastante razoável, que ajudou o Estado de Mato Grosso e também os municípios, e do FEX, esse compromisso ficou aberto, não veio. Estão correndo atrás, Lúcio, e vocês estão acompanhando. Ontem eu estava envolvido até altas horas da noite na discussão da medida provisória 897 e nós estávamos também envolvidos na reforma tributária que está acontecendo. E nós precisamos definitivamente fazer o papel que o Congresso tem por obrigação de fazer a regulamentação da compensação da Lei Candir. Pois é, falando da reforma tributária, antes de entrar nesse assunto, queria que o senhor tecesse um comentário. O senhor acompanhou aqui, já estava aqui no estúdio com a gente, o comentário do Lúcio a respeito de uma fala do deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, que inclusive falou aí dos barões, do agronegócio, do setor das grandes do agronegócio, falando que suspenderam a cobrança do FETAB. O que o senhor tem para falar sobre isso, Nayara, e ele complementou dizendo o seguinte, que as entidades do agronegócio estão se escondendo atrás da sociedade rural brasileira, que entrou com uma ação lá no Supremo pedindo a suspensão do pagamento do FETAB, só para complementar a história. Lúcio, e ele falou também da questão da sonegação fiscal. Sim. E eu acho que o governador Mauro Mendes e sua equipe estão fazendo um grande trabalho exatamente estancando isso. E da minha posição sempre veio que o principal gargalo não é aumentar os impostos. O principal problema nosso é a questão da sonegação fiscal. E o governador está corretíssimo, inclusive o Wilson Santos, se tiver sonegação, isso é crime. Isso precisa ser combatido. Sobre o FETAB, o senhor e o aumento da receita, ele precisa acontecer. Sobre o FETAB... O senhor é contra ou a favor dessa cobrança? Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Eu, num primeiro momento, fui contra. E vou falar por quê. Nós temos o FETAB 1, nós temos o FETAB 2, que foi criado para fazer infraestrutura e que foi criado para fazer casas populares para as pessoas mais humildes. E esse recurso foi desviado. Então, num primeiro momento, eu fui contra, na época do Pedro Táxi, quando o Pedro Táxi estava no auge. Nesse governo ainda tem Nesse desvio, governo, deputado? Eu mudei um pouco a minha visão, porque é o seguinte, e aí tem que ser justo com o governador que está sofrendo nesse momento muito desgaste, inclusive pelas posições que ele está tendo. Mas o governo está fazendo o dever de casa. Ele está aumentando a receita, ele está combatendo a evasão de divisa e está enxugando a máquina pública. Essa ação ele buscou o equilíbrio fiscal. Dos 8 meses da saúde em atraso para os municípios, que penalizava principalmente aquele pai de família, aquela criança que precisava de um posto de saúde, hoje está sendo ao menos colocado em dia. Então, deputado, particularmente... de forma objetiva, é equivocada, então, essa ação lá no Supremo pedindo para suspender o pagamento do FETAB? Lúcio, eu não conheço a matéria. Nós falamos fora do ar aqui, eu não conheço essa ação, não posso dizer isso. Eu acho que se tem uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, se até hoje ela foi cobrada e já fazem quantos anos? Fazem 15, 16 anos, foi na época do Dante, é porque ele tem lastro constitucional. Tem que olhar isso e verificar exatamente de que forma que entraram. Eu não sou contra a cobrança do FETAB, não, e não tenho nenhuma dificuldade de falar aqui. Eu acho que o governo precisa sobreviver, tem que pagar folha, tem que fazer educação, tem que fazer saúde, mas tem que também cortar os privilégios. Deputado, vamos à mensagem do telespectador do Jornal do Meio-Dia. Pergunte ao senhor deputado Neri Geller por que ele votou a favor da lei de abuso de autoridade. Hoje o estuprador não pode mostrar a cara dele. Por que ele votou contra o povo? É um equívoco essa pergunta e eu respondo ela com muita tranquilidade. Ele é proibido hoje apresentar até que não seja comprovado que ele seja culpado. Então eu acho que a presunção de inocência ela tem que prevalecer. E eu estou falando de abuso de autoridade que serve inclusive para a classe política. Qualquer abuso de autoridade... Porque o que as pessoas dizem é o seguinte, que essa lei de abuso de autoridade, ela não veio para proteger o estuprador, né? O bandido comum. Né? Não veio para proteger, como eu já disse aqui,
a clientela do Cadeia Neles aqui da TV Vila Real. O que as pessoas dizem é que essa lei veio para proteger o colarinho branco, os políticos. Não, né? acho que não, e com muita tranquilidade, quem olhar o inteiro, o conteúdo da lei, vai poder verificar tranquilamente que a classe política vai ser penalizada, o Poder Judiciário vai ser penalizado, os bons juízes vão ser preservados, mas os maus podem pagar, assim como os políticos também. Os bons não podem pagar pelos ruins, tem gente boa em todas as esferas, e nós não podemos carimbar só a classe política. Eu defendo a classe política porque tem muita gente de bem, e nesse quesito, o abuso de autoridade, ele só se efetiva quando ele for julgado pela justiça. E quando for comprovado que houve abuso. Ele serve para Ministério Público, ele serve para vereador, para prefeito, para deputado e para todo mundo. E assim que tem que ser, e inclusive para o cidadão comum. Quem abusar da autoridade que tem, ele tem que ser penalizado sim. Porque o que acontece hoje? Tem muitos exageros que acontecem pelo país afora, e esses exageros, em dado momento, se ele for comprovado que for abuso de autoridade, ele tem que ser inibido e tem que se pôr um freio de arrumação nisso. Esse é o objetivo. Votei a favor e acho que fiz certo. Votaria de novo pelo conteúdo da lei. Ele não preserva ninguém, ele não protege ninguém que esteja na linha, que esteja certo. Agora, quem estiver errado, quem estiver cometendo abuso, ele tem que recuar e reconhecer o erro e, em alguns casos, ser penalizado. Deputado, antes de encerrar aqui, a gente começou falando sobre essa questão e eu vou retomar aqui no finalzinho da entrevista. Qual é a posição do deputado Neri Geller, a posição do PP sobre quem deve ser o candidato ao Senado? O PP pretende apoiar quem? Vai apoiar o Otaviano Pivetta? Ou vai apoiar um outro nome defendido aí pelo agrupamento de Emanuel Pinheiro, Júlio Campos? Qual vai ser a posição do PP? A posição do PP ela está bem clara e bem definida. Nós podemos ter candidatura própria, sim. Tem o nome, ainda, o Blairo Maggi, pelo que se verifica, não é candidato, tem o nome da Margarete, e lá na frente pode surgir outro nome, inclusive o meu. Sem muito rodeio. Nós vamos escutar a classe política, eu, particularmente, como presidente do partido, vou ouvir a bancada, inclusive o senador Jaime Campos, vamos ouvir o Blairo Maggi, nós vamos ouvir o Manuel Pinheiro, com quem eu tenho uma relação muito boa, e nós, no momento certo, o partido, nós fizemos uma reunião na semana passada, e no momento certo o partido vai se posicionar com candidatura própria ou apoiando. Nós vamos participar da discussão. Estamos discutindo com Nilson Leitão, com Jaime Campos, com Júlio Campos, com o Neurilan. O Neurilan foi na minha residência essa semana, lá em Brasília, nós conversamos bastante, nós temos uma proximidade pelo trabalho municipalista que estamos fazendo. Então, no momento certo, o Partido Progressista vai participar e acho que vai ajudar a definir a eleição da candidatura ao Senado, se ela se consolidar. Então, no momento certo, o partido, antes das convenções, vai se posicionar e vai tomar uma decisão com candidatura própria, com apoio ou com posições. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a você, Lúcio, agradeço a Nayara pela oportunidade. Foi um grande prazer estar conversando com, principalmente, o povo cuiabano. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigada.